Flamengo classificado, com méritos, foi melhor no confronto. 11º jogo do Flamengo do Tite sem sofrer gols. O time não sendo vazado e um recorde histórico do Rossi. Você atravessar um campeonato do peso de um campeonato carioca tomando um gol durante toda a competição é muito significativo. O Abel me perguntava se isso já tinha acontecido em algum outro estadual. É arriscado dizer, porque estaduais tem muito coisas... estadual, hein? É muito estadual durante muitos anos. Hoje o Varela, com uma atuação muito correta defensivamente. Segura. Muito seguro defensivamente. É um jogador que hoje contribui, se tornou útil, se tornou titular do Flamengo. E é aquela velha história. Coletivo organizado potencializa a individualidade do jogador. Ele está mais confiante e tem a confiança também do treinador. Salve galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos reagir aqui ao empate do Flamengo com o Fluminense por 0-0. Com esse resultado, nosso Mengão avança para a grande final do Campeonato Carioca. Vocês estão confiantes de que o nosso Mengão será campeão? Já chega e deixa a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, como também curta nossos vídeos para ajudar em nosso crescimento. Flamengo classificado, com méritos, foi melhor no confronto. 11º jogo do Flamengo do Tite sem sofrer gols. O time não sendo vazado e um recorde histórico do Rossi. Rossi superando o Cantarelli e se tornando o goleiro com uma sequência de jogos sem ser vazado, né? São 964 minutos que o Rossi não leva gol, né? Sendo o goleiro do Flamengo. É absolutamente histórico tudo que a gente está vendo e um trabalho do Tite que vai crescendo demais, apesar de hoje ter sido um jogo de mais administração de uma vantagem construída na primeira partida. Mesmo assim, não tem como tirar o mérito, né? Sim. 2 jogos contra o Fluminense, contra o campeão da Libertadores, contra o grande rival, e o Flamengo chega na final, talvez honrando o que o Tite vem dizendo de equilíbrio, né, Eugênio Leal? Boa noite. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esportes. É um Flamengo que chega com méritos, né? O time principal do Flamengo em competições oficiais, no caso do Campeonato Carioca, né? Não sofreu gol ainda esse ano. Claro, o gol que foi sofrido foi com o time reserva. E esse time principal só levou gol na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Mostra o que a gente tem falado muito sobre o Flamengo do Tite, que é um time muito equilibrado. Hoje foi um time muito consciente do que para ele interessava. O Fluminense conseguiu, e aí tem o mérito do Diniz, apagar, pelo menos minimizar aquela atuação péssima do Fluminense semana passada. Semana passada o Flamengo ganhou por 2-0, poderia ter ganho por 3, quem sabe por 4. O Flamengo foi muito melhor no primeiro jogo. Hoje não. Hoje o Diniz mexeu no time, algumas mudanças ele fez por necessidade, né? Ele não contava hoje por lesão com o Ganso nem com o Cano. Então ele fez as opções pelo Renato Augusto e pelo John Kennedy, mas ele mexeu no time. Ele colocou o Marquinhos de lateral direito, ele colocou o Martinelli na zaga. Quando saiu a escalação, eu acho que muita gente, né? A gente estava imaginando o André como zagueiro, mas o Martinelli já tinha treinado nessa posição. Então o Martinelli no lugar do Felipe Melo, com o Lima entrando no meio de campo. Portanto, mudanças ousadas no time do Fluminense. O Manuel entrou no lugar do Thiago Santos, que foi expulso, estava suspenso. E quem entra no lugar do Felipe Melo, por opção do Diniz, é o Martinelli como quarto zagueiro, deixando o André, dessa vez, no meio campo. E o Fluminense jogou melhor. Jogou melhor do que ele próprio semana passada e jogou melhor que o Flamengo hoje. Mas não o suficiente para vazar essa defesa. O Flamengo muito forte lá atrás, produziu menos no ataque do que a gente imaginava que pudesse produzir. A gente sabe que ele pode produzir mais. Teve esse gol que daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes, vai analisar com calma. Mas, apesar do Fluminense ter, de certa forma, né, tido maior ímpeto no jogo, não teve grandes chances de gol. A gente não vai falar assim de um momento do Fluminense, era para ter feito. Eu tô pensativo aqui quando você falou o Fluminense jogou melhor. Jogou melhor? Jogou melhor. Jogou melhor, teve mais vontade, teve mais presente no campo de ataque. Mudou muito a sua atitude. Só que, Abel, o que eu tenho falado, e você é testemunha, esse tipo de jogo não é... Você não pode desassociar
a primeira perna de um mata-mata da segunda. Ainda mais quando você não tem aquela história do gol fora de casa, valendo como critério de desempate. Então, esse era o segundo tempo de um jogo de 180 minutos que estava 2-0 para o Flamengo. E o Flamengo jogava pelo empate, ou seja, pelo 2-2 no final de tudo. Não servia para o Fluminense ganhar por 2-0. Esse placar ainda classificaria o Flamengo. Ele precisava fazer 3 gols. E, ó, a gente está vendo aí, a gente viu esse lance do Marcelo, que a bola passa raspando a trave. Não sei se era o Lelê que estava ali, não chegou a tempo de finalizar. Teve um chute do Renato Augusto para fora, que a bola até bate numa outra bola que estava ali do lado da trave. Teve um chute do Renato Augusto na trave. Agora, no gol mesmo, quantas bolas o Fluminense acertou? O Rossi praticamente não trabalhou no jogo, né? Não teve nenhuma grande defesa. E ele quebra um recorde do Cantarelli, como a gente falou, né? Do goleiro com mais minutos, né, em sequência sem ser vazado na história do Flamengo. E isso retrata muito o que é o trabalho do Tite. De um time que hoje é muito mais competitivo, muito mais equilibrado, um time que não sofre gols há 11 partidas, o time titular em jogos oficiais ainda não foi vazado nessa temporada, porque ele está muito bem protegido, né? Eu acho que o jogo de hoje ele está muito relacionado com a primeira partida mesmo, o que o Eugênio está falando. Hoje o Flamengo foi um Flamengo um pouco mais pragmático, que não sufocou tanto na pressão alta como fez e deixou o Fluminense extremamente desconfortável no primeiro tempo. Foi um time hoje que soube com inteligência administrar uma vantagem construída na primeira partida. O Flamengo, além do gol anulado, daqui a pouco o Leonardo Gaciba estará conosco para analisar a arbitragem, para a gente falar um pouco mais desse lance, né? Reclamado pelo Fluminense. E o Flamengo teve um outro lance que foi a defesa. Teve a defesa do Fábio. Teve a defesa do Fábio no chute do Pedro, lembra? No primeiro tempo. Sim, acho que esses dois lances. Teve mais algum? De gol? Não dei boa noite ainda para o professor Celso Zelt. Boa noite, Abel. Tudo bem, professor? A você, boa noite ao Donan, ao Eugênio, todos que nos assistem nesse programa com cara de F360. Pensei que você ia me dar bom dia. Foi isso, né? Ficou essa sensação para o torcedor do Fluminense que esse jogo aí que o Fluminense fez hoje deveria ter sido o primeiro. Com esse empenho, com essa pegada, no meio-campo, inclusive na entrada do Lima, ajudou muito. Não faltou coragem, Fernando Diniz mais uma vez ousou a partir de sua defesa. Hoje ele tinha pela direita um lateral que não era lateral e que era canhoto. Ele tinha no miolo da zaga um volante que não era o volante que normalmente ele usa de zagueiro. Né? Não faltou ousadia, mas faltou o Fluminense ser mais efetivo. Um time não pode ganhar de 3 se chutou uma bola do gol. No gol foi uma. Aquela do Renato Augusto na trave. Na trave, na estatística, se é que é considerado. Eu acho que na trave não considera um gol, hein? Mas aí você vai me desculpar, mas é a estatística que é burra, porque não tem nada mais próximo de um gol, tanto que quando você comenta, como é que foi o jogo? E nem te conto, chutou na trave. Acho que a estatística tem que aproximar um pouco mais do que a realidade do futebol. Né? Então tá bom. Foi mais próximo de um gol, foi. O Fluminense chegou. De um gol. Você conta assim. E do ponto de vista do Flamengo, muito equilíbrio, mas não tem nada ganho, né? No ano dos 10 jogos sem tomar gol, o campeão foi o Vasco. Então, é um feito você atravessar um campeonato do peso de um campeonato carioca tomando um gol durante toda a competição. É muito significativo. O Abel me perguntava se isso já tinha acontecido em algum outro estadual. É arriscado dizer, porque estaduais tem muito coisas... estadual, hein? É muito estadual durante muitos anos. Mas vamos pegar só os estaduais de maior peso, né? E agora são 11 jogos do Flamengo sem sofrer gols. Então, é muita coisa. Muita coisa. Um campeonato como o Campeonato Carioca já teve até mais jogos, tudo, retudo, terceiro tudo, mas ainda é muito significativo. Não sei se já houve, a gente não sabe. Mas certamente, se já aconteceu, foram poucas vezes de um time chegar numa final de um estadual tendo sofrido um gol só. É raro isso, não é? É raríssimo. É raríssimo. É raríssimo porque você tem um número grande de jogos, né? É muito jogo. Você pegar um campeonato... Você pode até chegar invicto, campeão invicto, já vimos várias vezes. Mas chegar sofrendo um gol só... O Palmeiras está invicto em São Paulo. E o professor falou muito sobre essa ousadia que é uma marca do Diniz. A gente está falando de um Fluminense que é um time extremamente ofensivo, que arrisca. E se a gente for analisar o confronto, quantas oportunidades claras o Fluminense teve nesse confronto? E já no primeiro jogo, quando tinha o Cano, quantas oportunidades o Cano teve no primeiro jogo? Não teve. E isso é o tal do equilíbrio que o Tite tanto falava.
Por que o Flamengo não é vazado? Porque esse sistema defensivo funciona muito bem? Só por conta do Léo Pereira e do Fabrício Bruno, que vivem em grande fase? Não. O time todo cresceu taticamente, o time todo está muito mais mobilizado, o time todo cresceu muito fisicamente, porque a pressão começa lá na frente com o Pedro, com o Arrascaeta, que hoje está talvez na sua melhor fase nos últimos anos na parte física, participa o jogo inteiro com e sem bola. Então, assim, é unidade. Tudo aquilo que faltou no Flamengo na última temporada, do ponto de vista de postura mesmo, né, de concentração, de mobilização, de uma equipe organizada, a gente está vendo agora nessa temporada. Talvez o jogo de hoje nem seja o recorte ideal, porque não foi uma grande atuação do Flamengo. Foi um Flamengo que soube administrar com inteligência o seu resultado. Poderia ter vencido a partida. Tem um lance polêmico que a gente vai debater, né, do gol anulado pelo Pedro. Mas eu acho que é um grande retrato do que o Tite já conseguiu moldar para o início dessa temporada, né? Ele assume na reta final da última temporada, tem uma pré-temporada para trabalhar, tem a liberdade para conseguir detectar os pontos fracos de um elenco, para conseguir trazer reforços. O De La Cruz hoje, de novo, muito importante ali, jogando com o Pulgar, nessa função que para mim ele tomou conta desse meio campo. E aí a gente está vendo o Flamengo crescendo muito, né, no seu conjunto, Abel. A gente elogiava muito o time do Jesus pelos gols, pela facilidade com que o Gabigol e Bruno Henrique, por exemplo, trocavam passes e assistências e gols. Mas é uma retomada do que o time do Jesus fazia. O time do Jesus era intenso desde lá na frente. O time do Dorival conseguiu retomar um pouco isso, mas esse trabalho do Tite parece mais consistente nesse sentido. Em jogos importantes, em jogos difíceis, como foi, por exemplo, o primeiro, antes da gente saber que o Fluminense ia jogar tão mal, era um jogo bastante equilibrado que o Flamengo conseguiu ser superior, sem perder essa força no ataque. Hoje, talvez, a gente possa dizer, poxa, um Flamengo muito recuado, um Flamengo sem cara de Flamengo no Maracanã, mas o fato é que hoje não precisava. Hoje o Flamengo não precisava se expor tanto. E mesmo assim esteve próximo de uma vitória, né? Teve o lance do gol que a gente vai discutir. Já Leonardo Gaciba estará conosco. Vamos falar da arbitragem. É equilíbrio sem perder o vício, sem perder o que tem de mais legal, que é a possibilidade do ataque, do contra-ataque. Hoje teria ganho num contra-ataque. O lance do gol é um contra-ataque do Flamengo. Mas eu gosto de equilíbrio assim, não gosto de equilíbrio em nome da retranca. O professor, muito rapidamente, Abel, assim, a gente fala muito sobre um time que está crescendo. Eu vou trazer um jogador que cresceu muito com o Tite, era muito contestado e ficou próximo até de uma saída do Flamengo. Hoje o Varela, com uma atuação muito correta defensivamente. Segura. Muito seguro defensivamente. É um jogador que hoje contribui, se tornou útil, se tornou titular do Flamengo. E é aquela velha história. Coletivo organizado potencializa a individualidade do jogador. Ele está mais confiante e tem a confiança também do treinador. Daqui a pouco vamos falar muito mais do Flamengo, do Fluminense. Quero conversar com vocês sobre Gabigol. 5 substituições o Flamengo teve hoje. Gabigol estava no banco, não entrou. Quero conversar com vocês sobre Léo Ortiz. Falamos muito no nosso F360. Aproveitar que tem um time do F360 aqui. E a gente falou, não lembro se foi Eugênio, alguém falou, não, acho que ele já chega como titular. Eu falei, olha, o Tite não é assim, vai ter que esperar. Léo Ortiz estava no banco e eu quero ver quando que ele vai entrar. Do jeito que estão jogando lá o Léo Pereira. Do jeito que a defesa não toma gol. O Fabrício Bruno, a defesa não leva gol. Mas tudo isso é assunto para daqui a pouco, porque já está conosco o Leonardo Gaciba para falar de arbitragem, Gaciba. Tem polêmica para variar, porque tinha sido validado o gol, o VAR chamou, falta lá atrás, foi falta, não foi falta, o VAR tem que chamar nesse tipo de lance? Tá contigo, Gaciba, boa noite, bem-vindo ao nosso Linha de Passe. Boa noite, senhores, um prazer muito grande estar com vocês aqui, sabadô, tamo junto. E chegando com polêmicas, né, obviamente essa reta final dos campeonatos estaduais tem muitas jogadas polêmicas. Hoje nós tivemos, em Pernambuco, 14 minutos, um recorde batido para revisar um gol, 14 minutos de VAR, viu? Foi o recorde batido. E aí a gente está vendo uma jogada, no qual, no campo, o gol foi validado pelo Wagner. Observem, por favor, que o Wagner está extremamente próximo e bem colocado para tomar sua decisão de não falta,
né? E acaba mandando o jogo seguir e é chamado pelo árbitro de vídeo à beira do campo para marcar a falta. Eu vou passar para vocês, porque você sabe que eu acho e gosto e respeito muito a opinião de todos vocês. Perguntas rápidas para vocês me dizer aí, Abel. Primeiro, foi falta ou não foi? Segundo, é lance para árbitro de vídeo? Essa é a segunda pergunta que eu gostaria de vocês. Num bate-bola aí, o que vocês acham da jogada? Já tivemos esse papo anteriormente, mas obviamente vamos repeti-lo agora no ar. E temos divergências, viu, Gaciba, amiga que acompanha o nosso linha de passe. Para mim, essa jogada é falta. E ela, na minha visão, ela é semelhante à jogada do Botafogo e Bragantino, no gol do Botafogo, durante a semana, que eu achava também que era falta. Então, nessa, para mim, o empurrão, na minha visão, acontece. É falta. Se o VAR tem que chamar, eu já fico em dúvida, eu confesso. Vou tocar a bola para os amigos aqui. E aí vocês vão influenciar na minha... E eu acho, concordo contigo, na hora a gente estava vendo junto, a gente lembrou imediatamente, né, do lance do Botafogo, né, do gol do Botafogo, que é muito parecido, é claro que ali o gol do Botafogo sai logo na sequência, né, o jogador que tem o contato ali com o zagueiro do time adversário faz a... Olha o lance aí. É o Hugo em cima do Lucas Cunha e logo depois sai o gol. E eu acho que o grande destaque aí, e até peço ao Gaciba para considerar isso, é a diferença da arbitragem entre Conmebol e Federação Carioca. Na Libertadores... interpretação de arbitragem. Na Libertadores foi considerado normal. E olha, considerado normal pelo Vilmar Rodan, que era o árbitro, o VAR não intercedeu. E o que eu vi a maior parte da mídia esportiva, considerando que está certo, não era para ter marcado falta. Eu acho que foi falta. Tem uma câmera ali que dá para perceber o impacto do contato no corpo do zagueiro que cai. Então você está comigo. Você acha que foi falta? Eu acho que foi falta aquele lance. Agora, eu acho que de hoje não foi. Ué? Porque eu vejo um impacto muito menor. Teve um contato, mas um impacto muito menor. E além de achar que não foi falta, eu acho um absurdo do tamanho do mundo o VAR chamar. Porque, como disse o Gaciba, o árbitro estava em cima do lance. E pior ainda, chamar e o árbitro que viu de perto o lance voltar atrás da decisão. E depois voltar de novo para ver a sequência da jogada. Que ele não é está bem próximo mesmo. Olha como ele está próximo. Depois do lance, abre. Ali, para mim, se jogou. Sinceramente. Olha lá, onde ele está? Tem o contato e ele manda seguir. Se ele está ali e manda seguir, não tem que chamar o VAR. É a minha opinião. Mas é mais que um contato, né? É um empurrão. Para mim é um empurrão. Que há um empurrão aí, você pode discutir isso, o VAR não vai ajudar nunca, a intensidade. A intensidade não dá como medir. E eu chamaria, respondendo aí a pergunta do Gaciba, já que eu acho que foi falta, se eu acho que foi falta, eu acho que houve um erro claro e manifesto. Pelo menos do ponto de vista de quem acha que foi a falta. Então eu chamaria. Eu já acho que não foi falta. Sigo com o critério do lance que é semelhante do jogo do meio de semana entre Botafogo e Red Bull. Você tem um contato, mas a partir de um contato mínimo, o jogador desaba. Para mim foi assim no jogo contra o Bragantino, do Botafogo e Bragantino, e mais uma vez isso acontece no Maracanã com o Keno. Você tem ali um contato do Luiz Araújo no lance, dá para ver o braço dele encostando nas costas, mas quando ele sente, ele já desaba. E eu acho também que é um absurdo o VAR interferir dessa forma em um lance de gol, principalmente. Porque a gente está aqui numa mesa, e não tem nenhuma unanimidade dentro dessa mesa, com o árbitro bem posicionado. Eu acho que, mais uma vez, retrata o que é a arbitragem, não só brasileira, mas principalmente o que é a arbitragem do futebol carioca. Isso que eu acho que o fã do esporte gosta dos nossos programas de debate. E é muito legal isso. Por que eu passei para vocês? Eu quero ouvir a opinião de quem vive de futebol, de quem assiste futebol e não é um árbitro de futebol. Isso é muito importante saber como chega a filosofia do árbitro de vídeo aos ouvidos de quem trabalha com o futebol como um todo. Acho que todos vocês têm uma opinião muito convergente, Primeiro, nós não temos uma padronização de critério na arbitragem internacional, mundial como um todo. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre esta partida entre Flamengo e Fluminense. Não foi uma das melhores atuações do Clube de Regatas Flamengo. Nosso Mengão tinha
uma vantagem e jogou com essa vantagem debaixo do braço, né? Todos esperávamos que o Flamengo fosse para cima e conseguisse fazer os gols que sempre fez nas partidas, principalmente porque tem um ataque bastante poderoso. Só que a forma que o Fluminense jogou dificultou bastante a criação do Flamengo, assim como as finalizações do clube rubro-negro. Diniz montou uma linha muito forte ali no meio de campo e não deixou o Flamengo criar diversas jogadas como aconteceu no primeiro jogo. E isso já era esperado, né? Como o Fluminense precisava vencer, como o Fluminense precisava ir para cima do Flamengo em busca do resultado, era mais do que natural que o time de Diniz ficasse mais com a posse de bola, criasse mais jogadas e finalizasse até mais. Só que Rossi não fez nenhuma defesa no jogo, né? Teve aquela bola na trave e outra que foi cruzar, o jogador do Fluminense foi cruzar e o goleiro do nosso Mengão interceptou, né? Portanto, o Flamengo joga da forma correta, né? Como o time tinha uma boa vantagem construída no primeiro jogo, qual a necessidade de se expor bastante? Os times de Tite vai ser dessa forma, né? Não tinha necessidade do Flamengo se mandar para o ataque e deixar a defesa desprotegida. Isso era questão de lógica. E o Flamengo, sabendo que o Fluminense viria para cima, montou essa linha defensiva, né? E jogou mais nos contra-ataques. Isso era mais do que normal. Destaque aí para De La Cruz, mais uma vez, né? O motorzinho rubro-negro. O cara, por mais que não esteja fazendo gols ou dando assistências, mas ele tem sido fundamental nesse esquema tático de Tite. Ele consegue atacar, consegue recompor como um dos poucos atletas aí com a camisa do Flamengo e ajuda bastante o nosso Mengão quando está em campo, né? Hoje o nosso Mengão, como eu falei no início, jogou com o regulamento debaixo do braço. Agora vamos esperar a partida entre Vasco e Nova Iguaçu, que acontece neste domingo, né? O Nova Iguaçu joga por um empate, né? Se acontecer mais um empate, o Nova Iguaçu passa e o Flamengo vai fazer a final com ele. O time do Vasco precisa vencer, né? Portanto, o Flamengo aí fica de camarote esperando o seu adversário. O nosso Mengão até o momento não sofreu nenhum gol com esse time titular na temporada de 2024. Seria histórico conquistar o Campeonato Carioca sem levar nenhum gol, né? Vamos torcer para que isso aconteça, né? O time está evoluindo, os jogadores que entraram, né, tiveram a oportunidade aí de ajudar o nosso Mengão. Vitor Hugo entrou, Alan entrou, Igor Jesus também entrou, jogadores que vem tendo a oportunidade, né, principalmente Igor Jesus, que entrou e entrou bem. E agora, se precisar de jogadores qualificados, o nosso Mengão tem no banco de reservas. O que chama a atenção é que, mais uma vez, Gabigol não entrou na equipe do Flamengo, mas o Flamengo não tinha necessidade de colocar um atacante, sendo que a partida já estava resolvida. Se coloca atacante quando precisa fazer gols. Tite preferiu colocar mais volantes para povoar o meio de campo e não deixar o Fluminense jogar. Tática deu certo e agora o nosso Mengão vai para mais uma final do Campeonato Carioca. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo hoje? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.